Os Hashiras são a força de elite da corporação de caçadores de demônios em Demon Slayer. Cada membro tem capacidades únicas que os diferem uns dos outros. Dito isso, hoje vamos ver o top 9 Hashiras mais fortes. Isso com base na minha opinião, é claro. Antes de tudo, eu devo deixar avisado que usaremos suas versões no auge, com marca e tudo que tenho conseguido ao longo da trama. Também quero avisar que eu tô gripado, então perdoe se eu estiver meio anasalado, é a palavra certa? Não sei. Vamos começar logo isso aqui. Esse é exatamente o motivo pelo qual todo mundo te odeia. Em nono lugar, Shinobu Kocho. Shinobu é a pilar do inseto da corporação. Ela é uma excelente médica e usuária da respiração do inseto. Uma respiração que consiste em movimentos rápidos e leves como o de um inseto. Ela também usufrui de venenos que são tão letais que apenas um arranhão é o suficiente para matar um demônio de baixo nível muito facilmente, como mostrou com a irmã do Rui. Fora que ela também é bastante rápida e ágil, tão ágil que às vezes parece até planar. Mas por que ela está aqui, você me pergunta? E é simples, apesar de tudo isso que eu citei, a Shinobu é extremamente fraca fisicamente. Devido à sua estatura, Shinobu tem uma força muscular muito baixa, tanto que ela não consegue usar ninjirins normais, tendo que ter uma personalizada e sem gume, como um ferrão. A força de Shinobu não é física, mas sim a sua inteligência, que é a maior dentre os Hashiras. Com essa inteligência, ela conseguiu, em conjunto com Tamayo, criar um antídoto para fazer Nezuko voltar a ser humana, além de ter sido peça-chave na derrota do Douma, graças ao seu conhecimento na criação de venenos. Mas ela não tem feitos de força, pois como eu disse, ela é fraca nesse quesito. Portanto, nossa brabuleta preferida fica nessa posição, o que é uma pena, pois eu gosto da personagem. Mas rank é rank e ela fica aqui. Continuem crescendo fortes, para que um dia vocês se tornem os grandes Hashiras dos caçadores de Oni. Em oitavo lugar, Kyojuro Rengoku. Rengoku é o pilar das chamas da corporação, sendo uma força a ser admirada dentro dela. Ele é detentor da respiração das chamas, uma respiração forte como as chamas. Fora que ele é extremamente carismático e tem uma voz bem ensurdecedora. Rengoku tem feitos bem impressionantes. Ele pôde percorrer um trem inteiro em segundos e, no passado, pôde enfrentar o Rairo, o Lua Inferior 2, sozinho na maior parte do tempo. Ele também segurou um soco do Akaza, o que é bem impressionante. Mas por que ele não sobe? Porque os feitos dele não são tão impressionantes quanto os próximos que virão. Isso mesmo que você ouviu, os feitos do Rengoku, por mais que sejam impressionantes, ainda estão longe dos outros personagens que ainda virão. Aí você vai me dizer, longe como? O Rengoku peitou o Akaza, o Lua Superior 3. Peitar entre muitas aspas. Você pensa que é um feito relevante, mas é porque não analisou direito. Pra quem não sabe, o Akaza tem uma técnica que consegue prever os movimentos das pessoas baseado no espírito de luta delas. Quanto maior o espírito de luta da pessoa, mais difícil é dela acertar o Akaza. É quase um haki da observação. E se vocês perceberem, mesmo com o Rengoku tendo um alto espírito de luta, o Akaza não desviava, porque ele queria convencer ele a se tornar um Oni. O Rengoku só acertou o Akaza no filme porque o Akaza deixou. Isso no filme. No mangá é bem feio a situação do Rengoku. No mangá, o Rengoku mal conseguia acertar o Akaza. Ele só acertou 2 a 3 golpes, e foram superficiais. Fora que a luta dos dois é bem curta, são somente 2 páginas rápidas. O que você viu no filme foi a Ufotable enchendo linguiça para aumentar a duração do filme. Sem contar que ele ainda não estava no seu poder máximo. Sua respiração estava incompleta, ainda faltava técnicas que foram ocultadas dele. Além dele nunca ter desbloqueado sua marca por ter morrido e não ter passado tempo suficiente com o Tanjiro para consegui-la por ressonância. Ou seja, essa posição aqui é merecida para nossa rosquinha churrasqueira preferida. Entendi. Superior 6. Infelizmente, essa classificação é a mais baixa dos superiores. Em sétimo lugar, Obanai Guru. Obanai é o pilar da serpente, também apelidado carinhosamente por mim como o pior Hashira com a pior personalidade. Mas eu odiar o Obanai não muda que, depois de desbloquear a marca, ele demonstrou pelo menos um pouco do que é capaz. O Obanai tem o feito de conseguir desviar de vários ataques do Muzan, muito devido à agilidade e flexibilidade dele. Era um Muzan nerfado? Era, mas ainda assim é algo admirável até. E ele também fez isso sem enxergar nada por ter perdido seus olhos. Fora que ele é um dos poucos Hashiras a fazer uma lâmina vermelha apenas com um aperto.
que requer uma boa força física. Contradiz com ele, mas beleza. Senhor Uzui! Minha técnica de partitura musical vai nos levar à vitória! Em sexto lugar, Tengen Uzui. Doa a quem doer, o Uzui está na frente do Rengoku e do Obanai. O Uzui é o Hashira do som, detentor da respiração do som, rei do drip e um shinobi treinado. Ele tem feitos bem mais impressionantes do que os outros dois anteriores. Ele foi um dos poucos Hashiras, se não o único, capaz de aguentar uma luta contra o Gyutaro sozinho por mais de 2 minutos estando envenenado. Ele também é o mais rápido dentre os Hashiras e era um dos que tinha a melhor força física. Extremamente resistente a venenos e com uma audição apurada. Sua audição é tanta que ele consegue converter técnicas em partituras musicais, tornando ele capaz de bloquear quaisquer ataques. Sua densidade muscular é tanta que ele conseguiu forçar seu próprio coração a parar, feitos anormais. Mas ele não sobe mais por quase os mesmos motivos do Rengoku. Ele não atingiu seu ápice. Ele não passou tempo suficiente ao lado do Tanjiro para desbloquear sua marca do caçador. Sem falar que ele está aposentado agora, não é mais um caçador. E mesmo ele tendo peitado o Gyutaro, ele ainda quase morreu. O que não é demérito, pois o Gyutaro era muito forte. Mas ainda assim, os outros acima enfrentaram ranks bem maiores que o Gyutaro. Então é justa essa posição. Mas ele fica à frente do Obanai porque a Cobrinhas não tem feitos tão impressionantes quanto os do Uzui. Por isso, o limite do Uzui é aqui. Ele é como uma coruja. Aquela voz alegre é muito reconfortante de se ouvir. Em quinto lugar, Muichiro Tokito. Tokito é o pilar da névoa. Entre os Hashiras ele é o mais novo, mas um Hashira muito poderoso mesmo assim. Tokito tem um feito que está acima até de um caçador experiente como Tengen. Ele simplesmente derrotou o Gyoko, o Lua Superior 5, um rank acima do Gyutaro. E ele fez isso sozinho, sem ajuda nenhuma. Quer dizer, ele quase morreu no primeiro embate, mas bastou despertar a marca que a coisa mudou de figura. Ele simplesmente randomizou o Gyoko muito facilmente. O Lua Superior 5 nem conseguia ver o rapaz se movendo de tão rápido que o Tokito estava. Fora que ele conseguiu cortar o pescoço do Gyoko como se fosse papel, e foi dito pelo próprio Oni que suas escamas eram duras como diamante, mas pelo visto não eram grande coisa. Mesmo com esse efeito absurdo, eu coloco o Tokito aqui, pois os próximos que virão são mais rápidos, mais fortes e mais experientes do que ele. Eu só coloquei ele acima do Uzui por ter demonstrado um feito bem maior, pois derrotar um Lua Superior sozinho é de se admirar. Eu sabia que o treinamento do Rengoku era muito cansativo, mas ele levava muito a sério e era apaixonado pelo que fazia. Em quarto lugar, Mitsuri Kanroji. A Mitsuri é a pilar do amor. Ela é detentora da respiração do amor e é a maior gasosa do verso de Kimetsu. Chora, Muzan. Muitos tacam a Mitsuri pra merda, chamando ela de inútil, mas ela é extremamente poderosa. Ela é a mais flexível dos Hashiras, e graças a isso, ela aguentou um X1 com o Zorakuten, vulgo o Oni mais problemático dos Luas. Não só ela bateu de frente, como cortou um raio no meio, e também aguentou esses raios em cheio. Fora que o X1 durou até o amanhecer, então só reforça mais a força e resistência da Mitsuri. E ela, mesmo cansada, arrancou um tentáculo do Muzan com as mãos nuas. Mas ela fica nessa posição por conta que os próximos acima estão em um patamar bem maior que o dela. Em terceiro lugar, Gyu Tomioka. Tomioka é o pilar da água, detentor da respiração da água e o maior sad boy desse universo. Seus feitos provam o porquê dele merecer a terceira posição desse ranking. Com a marca, ele simplesmente aguentou um X1 com o Foden do Akaza. E não era uma Akaza se segurando como da outra vez, era uma Akaza com vontade de matar. E antes disso, ele havia passado da bússola do mesmo, sendo o único a ter tal feito sem zerar o seu espírito de luta. Com esses feitos mais do que relevantes, é merecida essa posição para o Tapioca. Em segundo lugar, Sanemi Shinazugawa. Sanemi é o pilar do vento e o segundo Hashira que eu mais odeio. Ele é detentor da respiração do vento, sendo provavelmente o mais bruto dentre todos. E eu devo dizer, se fosse um rank desconsiderando a marca, teria sido difícil fazer esse rank, pois ele e o Tomioka são bem parelhos. Mas com a marca, isso é diferente. Enquanto o Tomioka passou sufoco contra o Lua Superior 3, o Sanemi enfrentou o Kokushibo, o Lua Superior 1, por um tempo até Gyomei chegar, além de ter partido o Muzan ao meio. Não bastasse isso, ele ainda tem a respiração mais destrutiva dentre os caçadores. A respiração do vento causa bastante estrago em campo de batalha. Fora que o Sanemi tem uma densidade muscular tão grande que ele consegue fechar as feridas apenas usando a força da sua respiração e dos seus músculos. Então essa posição é mais do que merecida.
Vou segurar as rédeas dele até o amanhecer, para que a luz do sol o atinja e ele finalmente morra. Em primeiro lugar, Gyomei Himejima. Gyomei Himejima é o Pilar da Pedra e com certeza, sem sombra de dúvidas, o pilar mais forte da Era Taisho. Ele é detentor da respiração da pedra, uma respiração extremamente difícil de se aprender. Mesmo sendo cego, Gyomei demonstrou várias vezes que seu posto como pilar mais forte não é apenas hipérbole ou falácia. Logo na sua juventude, sem ter nenhum treinamento, ele foi capaz de matar um Oni na força bruta, mas tem muito mais coisa. Ele foi o Hashira que mais durou no mano a mano contra o Kokushibo, o Lua Superior 1. Não só isso, ele conseguiu quebrar a espada do Oni, e ele foi de vital importância na batalha contra o Muzan. Gyomei mostrou que ser cego nunca foi uma limitação, mas sim uma força maior. Mas e você? Qual o seu rank para os Hashiras? Estou aberto a ler seus comentários e tentar entender suas escolhas. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e... fui!